Falaram mal de você no cartório? Fica comigo que eu vou te explicar como você pode transformar esse desafio, este sapo, numa grande oportunidade. Primeiro, saiba que as pessoas falam da vida dos outros porque elas não dão conta de olhar para suas próprias limitações. Mas eu sei que dói. Quem aqui nunca perdeu uma noite de sono se cobrando, repetindo um cenário, um comentário que foi feito sobre você no trabalho? Talvez tenha sido durante uma reunião que te falaram uma palavra que te feriu. Talvez tenha sido um colega que falou de você no corredor. Talvez alguém tenha feito uma observação que era aparentemente simples, mas que ficou ecoando na tua mente por dias. A gente tenta esquecer, mas lembra de novo. Vem aquela palavra, aquela frase, aquela cena. Imagina o que deveria ter respondido. Fica irritado, fica triste, se vitimiza, se cobra e muitas vezes leva esse peso para casa ou até para a vida. Mas eu quero te contar uma história que acontece para te trazer esse exemplo. Uma moça foi promovida a líder no reconhecimento de firmas do cartório. Ela foi promovida porque ela era despachada, ela atendia bem, ela tomava decisões importantes, ela errava o mínimo possível, ela desenvolvia a equipe. E aí, num belo dia, fila de atendimento, foi promovida, mas ela também estava se adequando àquela situação. Ela achou que fez o seu melhor nas condições que ela tinha. Telefone, pessoas aguardando, funcionário que não veio, clientes questionando alguma decisão. E no fim do expediente, ela até estava exausta. Chegou na cozinha e ouviu duas funcionárias falando. Uma delas comentando baixinho. Ela até é dedicada, mas eu acho que ela não tem perfil para líder. E aí, pá, ela pegou aquela informação e veio a insegurança. Ela acreditou no que disseram. As funcionárias nem perceberam que ela estava ouvindo, ela passou e foi embora e já foi chorando. Naquela noite e naquele final de semana ela quase não dormiu. Ela estava triste mesmo, se cobrando porque ela acreditou no que disseram sobre ela. E começou a lembrar de todas as inseguranças. Parece que ela abriu uma porta de tudo que já deu errado na vida dela. E começou a acreditar que ela não era boa o suficiente para aquele cargo. Além disso, ela começou a pensar, será que todo mundo pensa isso mesmo? Será que essa é a verdade em todo o setor? Será que eu vou errar e vou ser demitida? Puxa, antes eu era funcionária, agora que eu fui promovida eu vou perder o emprego. E naquela segunda-feira, ela já chegou com todo esse peso para trabalhar. Estava menos comunicativa, sorria menos, não ouvia quando um cliente chamava, começou a evitar assumir novas demandas, perdeu a confiança. Dias depois, o chefe dela chamou para conversar, né, e ver como é que estava a evolução da liderança dela. E aí ela falou do desânimo dela sobre o que ela ouviu. O líder sabiamente fez uma pergunta. Antes desse comentário, você já tinha medo de errar? Você acreditava nisso? E ela respondeu: na verdade, eu sempre tive medo. Sempre tive insegurança de que as pessoas não gostassem de mim, de não fazer o meu melhor. Mas agora eu acredito nisso. E olha o cenário. A frase das colegas não criou aquela insegurança. A frase das funcionárias só encontrou uma insegurança que ela já tinha dentro dela. E aí o líder trouxe uma grande reflexão. Pensa comigo. Se aquelas funcionárias na cozinha estivessem falando que você tem uma verruga preta na ponta do nariz, como é que você teria ido para casa naquele final de semana? Ela disse: eu só ia achar que elas eram maldosas, porque eu sei que eu não tenho. Então o líder trouxe a reflexão: você não teria dado bola sobre aquilo que você sabe que não tem. Agora, aquele comentário te deixou insegura porque dentro de você alguma coisa sente que precisa seguir se melhorando. Mas isso é normal. Então pegue essa insegurança que você aprendeu sobre você mesma e transforme em oportunidades. Isso não significa que a pessoa que falou tinha razão. Não significa que a fofoca foi justa. Não significa que a gente deve aceitar o desrespeito, mas significa que existe uma oportunidade valiosa aqui de autoconhecimento para você. Simples assim.
Pergunte para si mesma: por que isso me afetou tanto? O que essa situação despertou em mim? Não é sobre o que a pessoa falou, é sobre o que você sentiu em relação à situação. Existe algo aqui dentro de mim que eu preciso desenvolver? Nesse momento a gente acaba sendo grato pelo fofoqueiro. E aí agora vamos falar sobre o que se pode fazer quando falam de você e isso te machuca. Agora se coloca no outro lado. Você já pensou quanto falar de alguém pode prejudicar o ambiente de trabalho? Quantos danos irreversíveis quando esse vírus de falar mal pelas costas entra pela porta do cartório? Aqui vale um ponto muito importante. Em um cartório saudável, os líderes não alimentam fofocas. Os funcionários não falam da vida do outro, porque isso prejudica a equipe toda. O líder incentiva o funcionário a superar os seus limites, como o exemplo daquela conversa. Os líderes interrompem esses tipos de conversa e opiniões que podem desencorajar a equipe. E são os líderes, somente os líderes, que devem dar feedback quando algo não estiver indo bem com o colaborador. E ainda de forma restrita e nunca na frente do grupo ou na cozinha. Então já pega esse aprendizado também. Porque equipes emocionalmente seguras trabalham melhor, crescem, superam desafios, erram menos, cooperam mais, não carregam emoções densas que podem adoecer o cartório. Imagine que se um funcionário fala do outro, já gera toda uma insegurança, o que essa energia pode fazer quando sai da boca do líder. Por isso, cuidar da saúde emocional no trabalho não é apenas uma questão de bem-estar, é responsabilidade do líder. Mas vamos voltar para aquela primeira pessoa. O que nós podemos aprender quando falam mal de nós no cartório? Primeiro é aquele aprendizado. Quem dedica muito tempo falando da vida dos outros, normalmente está deixando de investir na sua própria evolução. Então a gente descarta essa pessoa. Ela está fora do jogo. Quem faz fofoca não cresce. Pessoas comprometidas com os seus objetivos dificilmente alimentam fofocas. E imediatamente aprendem a se melhorar se forem objeto da fofoca. Agora, se alguma coisa abalou você profundamente, talvez exista um ponto a aprimorar. Não porque você estava errado, mas talvez tenha uma crença, uma ferida antiga, ou uma habilidade que você ainda pode desenvolver. E isso pode se transformar com o estudo, com dedicação, com o tempo. Então, se isso acontecer com você no cartório, não desanime. Não dê poder para a fala das pessoas. Olhe para dentro de você e faça a sua própria revisão. Tinha uma insegurança ali? Trabalhe ela e supere. A maturidade ela começa quando a gente entende uma verdade simples. Ninguém define quem você é. Ninguém diminui o seu valor. Ninguém tem o poder de determinar a sua competência. As palavras dos outros são apenas palavras. O significado que elas terão vai depender do espaço e do poder que você vai oferecer dentro de si mesmo. Quando a gente entende isso, a gente deixa de gastar energia tentando controlar a opinião dos outros e passamos a investir a energia naquilo que realmente transforma a nossa carreira, o nosso desenvolvimento, o nosso conhecimento, a nossa postura, a nossa inteligência emocional. Use as fofocas a seu respeito para crescer e não para estagnar. Pois se aquela profissional desistisse por causa da fala da colega, elas teriam razão. Então eu vou te trazer 3 atitudes práticas. Pergunte-se, isso é verdade? Assim como o exemplo da verruga. Se não existe fundamento, descarte. Você não controla a opinião dos outros. Não vai agradar todo mundo. Se existe alguma parte verdadeira que te gerou uma emoção, transforme a aprendizado em ação. Você não precisa agradar todo mundo. 2. Não transforme a opinião dos outros em identidade. Uma crítica não define quem você é. Uma fofoca não determina o seu valor. Uma opinião não é um diagnóstico. Quem é aquela pessoa para saber tanto assim de você? 3. Foque naquilo que depende de você. Você não controla o que as pessoas dizem, como eu disse antes, mas controla a sua postura, o seu preparo, o seu estudo, a sua forma de atender, a sua capacidade de aprender.
E isso ninguém pode tirar de você. Muito mais uma pessoa que faz fofoca pelas costas. Uma reflexão para quem também faz os comentários, se por acaso é você que tem esse péssimo hábito de fofocar. Vale uma pergunta. E quando somos nós que comentamos sobre a vida de alguém, coloque-se no outro lado. Antes de repetir uma informação, se pergunte: isso ajuda? Qual é a minha intenção positiva de falar sobre essa pessoa, de opinar sobre essa pessoa pelas costas dela, sem que ela tenha me pedido? Eu teria coragem de dizer tudo isso na cara dela? Uma cultura organizacional saudável é construída quando substituímos fofocas por conversas sinceras e respeitosas. Ao longo da sua vida profissional, as pessoas vão falar de você. Algumas vão te elogiar, outras vão te criticar. Algumas vão reconhecer o seu trabalho, outras vão julgar, sem conhecer a história toda. Isso faz parte da vida. Amadureça em relação a isso. Quanto antes você lidar melhor com essas situações, maior vai ser o seu crescimento. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Você vai permitir que a opinião dos outros determine a sua carreira? Ou vai usar cada experiência como essa? Ou vai usar cada experiência dolorosa para crescer? Os profissionais mais fortes não são aqueles que nunca receberam críticas. São aqueles que transformam críticas e erros em oportunidades de crescimento. Que transformam comentários em maturidade, desafios em evolução. Porque a sua carreira não pode ficar parada por causa de uma conversa ou por causa de um erro. Todo mundo erra. A sua competência não pode depender da aprovação dos outros. Quem sabe quem é, continua caminhando. Quem se perdoa com o erro, continua crescendo. E agora, para encerrar, eu vou te fazer um convite. Se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui embaixo. O seu comentário é muito importante. Compartilhe essa aula com seus colegas de equipe. E aproveite para seguir a Cartoryflix, porque a gente publica muitos conteúdos técnicos e comportamentais voltados exclusivamente para cartórios. E nas aulas da Cartoryflix você pode encontrar vários treinamentos sobre liderança para cartórios, comunicação e feedback, inteligência emocional, atendimento ao cliente, gestão de conflitos, cultura organizacional, LGPD, saúde mental e riscos psicossociais da NR1, desenvolvimento de equipes e excelência no atendimento. Além da plataforma de cursos, a Resiliência oferece consultorias especializadas para cartório em todo o país, ajudando titulares, interinos e líderes a construírem, a desenvolverem equipes preparadas, ambientes emocionalmente saudáveis e uma cultura de alta performance. Nós realizamos programas completos de desenvolvimento de líderes, implantação da NR1 e atendimento ao cliente. Tudo isso para fortalecer a cultura organizacional e o desenvolvimento das equipes. Porque um cartório de excelência não depende apenas de um processo bem definido. Depende de pessoas bem preparadas, com inteligência emocional. E investir no desenvolvimento humano melhora o clima, fortalece o trabalho em equipe, reduz os conflitos e torna o atendimento muito mais acolhedor e eficiente. Continue aprendendo, continue evoluindo, não dê atenção para essas pedras de tropeço, porque o conhecimento e o autoconhecimento transformam. E equipes que aprendem continuamente constroem cartórios cada vez mais humanos, eficientes e preparados para os novos desafios do futuro. Eu te espero numa aula da Cartoryflix.